Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas e meus amigos. Com muita satisfação, nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Esse é o programa de número 37. E o estudo é relativo ao capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o terceiro programa que a gente faz sobre esse capítulo, dada a variedade de assuntos que Allan Kardec aborda. Porque ao falar de lugares assombrados, que é o título do capítulo, desmistificando essa ideia de que existe um lugar específico que possa ser assombrado, ele adentra inúmeros aspectos da vida na dimensão espiritual e das relações dos espíritos conosco. Esse tema é extremamente importante para quem quer entender a mediunidade. Mediunidade é comunicação. Mediunidade é contato psíquico com outras mentes. No momento em que eu entro em contato com outros pensamentos e reproduzo, ou sou capaz de identificar, estou sendo médium. Nós temos que considerar também que, embora não identifiquemos todas as vezes, existem pessoas que não têm uma percepção mais clara, mas não deixam de ser médiuns por isso. E assim, os espíritos, estando em todos os lugares, continuamente estamos convivendo com eles. Se nós trocarmos a palavra espírito num exercício mental por pessoas, nos leva a uma concretude maior daquilo que se está estudando em O Livro dos Médiuns. Nós estamos convivendo com pessoas que nós não vemos, mas que nem por isso deixam de ser pessoas, porque parece que para a palavra espírito, para muitos de nós, dá uma ideia de algo vaporoso, inespecífico, místico. Mas, na verdade, são pessoas que estão convivendo conosco, que vivem em certos lugares de acordo com seus interesses. É essa concretude da existência dos espíritos que o estudo de O Livro dos Médiuns nos conduz, o estudo do espiritismo nos leva a perceber. E embora a palavra espírito seja utilizada aqui de forma didática, mas nós estamos falando de vidas, de pessoas que passaram pelo plano físico e que continuam com os mesmos interesses, gostos, anseios, expectativas na vida espiritual. Aí fica muito interessante, porque se você trata os espíritos como pessoas, você fica imaginando quais pessoas estão convivendo com você ou conosco dentro de casa. Imaginando que exista alguém dormindo no quarto ao lado. Que pessoa é essa? Quem a convidou? Por que ela está lá? Ela é uma pessoa boa? Ela é uma pessoa má? Ela é uma pessoa de nível superior? Ou uma pessoa ainda nos primeiros degraus da evolução humana? Quando nós pensamos assim, que existe alguém dividindo a minha habitação comigo, e isso é muito comum quando nós convivemos com pessoas, hóspedes, inquilinos, não é? Visitas, a gente tem uma percepção melhor do que realmente se passa no dia a dia dentro da nossa casa.
Se nós escolhemos as amizades, as visitas, nós não podemos reclamar delas. Nós podemos escolher com quem conviver, não é? Em termos de amizade, de relacionamento. Mas no momento em que nós fazemos a escolha, nós ficamos vinculados a essas pessoas. Então, imaginando que existem pessoas dentro da nossa casa, é importante nós aprendermos a identificar essas pessoas. E, na medida do possível, opor uma barreira quando elas não são desejadas. E é sobre isso que Allan Kardec fala nesse capítulo, dessa vivência de pessoas nos mais diversificados ambientes que nós chamamos de espíritos. O estudo é ainda do item 123 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec faz a seguinte pergunta: tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? E os espíritos respondem a Kardec que não. Na verdade, os espíritos vão a todos os lugares. Podem ir também a ruínas. E, na verdade, é a nossa imaginação, anota Allan Kardec, a imaginação dos homens é que despertada pelos aspectos lúgubres de certos sítios, atribui a presença de espíritos naquele lugar. O que não passa quase sempre de um efeito natural. Então você vai num ambiente, numa ruína, não é? Num local que foi desgastado pelo tempo, em que aconteceram eventos ali, importantes ou não, e muitas vezes o aspecto do lugar dá aquela ideia de que existe espírito ali. Mas não é verdade, isso não é absoluto. Pode existir ou não, dependendo do interesse de alguém estar naquele lugar. Quantas vezes, continua o espírito orientador Allan Kardec, o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, ou o grito de animal, o sopro de um vento? E aí ele usa uma expressão muito interessante para Allan Kardec, na questão número 4 que nós estamos analisando. Os espíritos gostam da presença dos homens. Isso é muito interessante, foi aquilo que nós comentamos inicialmente. Pessoas gostam da presença de pessoas. Existem aqueles que gostam de viver sozinhos, mas é a menor parte. Então, os espíritos, as pessoas despidas do corpo físico, gostam da presença das pessoas. Então, por que viver em ruínas? Não é? Não é uma condição sine qua non o lugar ter vinculação com a presença de espírito. O espírito vai se interessar pelo lugar, se aquele lugar foi para ele importante. Então, ele coloca, os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados. Então, os espíritos, como nós todos, preferimos lugares habitados do que lugares desertos. Isso para desmistificar a questão das ruínas, que a gente pode achar que existem espíritos vivendo ali. E aí Kardec, instigando, né, buscando ali compreender um pouco mais essa temática, ele faz uma segunda pergunta, a número 4A. Nós sabemos, ou pelo que sabemos, da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos que preferem a solidão? São aqueles que gostam de viver isolados, sozinhos? Ele está perguntando se existem espíritos que gostam de ficar em lugares isolados. E o mentor, o orientador, responde a Kardec. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão.
disse que eles podem vir a lugares desertos como a toda parte. É evidente que se alguns se conservam isolados ou insulados, é porque assim eles desejam. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção por ruínas. Então, não é a existência da ruína que atrai o espírito. O espírito pode querer viver ali, como pode não querer viver naquele lugar. Em muito maior número de espíritos existem nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Porque exatamente a nossa imaginação leva a acreditar que lugares lúgubres que nos causam má impressão, ali está cheio de espíritos. E às vezes é a nossa casa que tem mais espírito do que lugares assim. E a expectativa é que sejam bons espíritos. A questão número 5. Em geral, as crenças populares guardam fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? E os espíritos respondem a Kardec: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou instintivamente desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Ademais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas, os contos fantásticos, que acalentam a imaginação, a infância. Então, a ideia de um lugar mal assombrado advém porque realmente existem espíritos e que podem ali provocar ruídos, movimentos, não é? Mas não que o lugar seja necessariamente mal assombrado. Nós precisamos tirar essa expressão do nosso vocabulário. Lugares mal assombrados. Não existem lugares mal assombrados. Existem lugares em que habitam espíritos, que podem ser inferiores, não necessariamente maus, que estão presos a lugares de acordo com o seu pensamento. Mas não é mal assombrado. A sexta pergunta: há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Kardec faz uma pergunta interessante: se os espíritos gostam de reunir em determinados dias ou horas específicos. E os espíritos dizem que não. Os dias e horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Ou seja, os espíritos podem manifestar de dia, de noite, em qualquer horário. À noite a gente pensa que os espíritos teriam mais agilidade, mas não é assim. A ação dos espíritos é permanente. A pergunta número 7 é exatamente essa. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferencialmente à noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Essa resposta, o início de resposta dos espíritos, é importante para nós quando ainda mantemos a ideia do medo, ou a ideia mística de que determinado dia da semana é mais favorável para se lidar com os espíritos ou para se evocar espíritos. Isso não existe. Como nós observamos, o Espiritismo reconhece a validade do fenômeno, mas desmistifica o fenômeno, tirando das alegorias a essência verdadeira. Então, realmente, quando existe lugar, silêncio e obscuridade, a gente costuma ficar mais impressionado. Algumas pessoas são mais sensíveis. Apagou a luz, a pessoa tem medo. É necessário retirar essa ideia de medo. Todas as crenças, continuam os espíritos, são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá.
O mesmo se dá com os dias e horas que muitos julgam ser favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. E é interessante, porque a mística popular é essa, né? A meia-noite, 3 horas, 3 da manhã. Mas isso são, na verdade, aspectos místicos que não interferem realmente na manifestação dos espíritos. Há uma segunda pergunta. Sendo assim, por que então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como, por exemplo, a sexta-feira? E os espíritos respondem: isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Olha a sabedoria dessa resposta. Então, qualquer dia, os espíritos podem se manifestar. Mas quando eles determinam um certo horário, não é como se fosse uma ideia sacramental ou ritualística, é aí que está o aproveitamento da credulidade das pessoas. É óbvio que muitas vezes os espíritos podem determinar hora para se manifestarem, porque eles também têm tarefas, sobretudo os espíritos superiores. Não é isso que Kardec está perguntando, não. Ele está perguntando em relação à mística da sexta-feira, ou da meia-noite. Essa ideia específica. Ah, sexta-feira é dia da manifestação dos espíritos. Nossa, meia-noite. É disso que ele está dizendo. Ele não está aqui colocando a questão. Por exemplo, nós marcamos uma reunião mediúnica semanal. Por exemplo, né, repito, quarta-feira, 20 horas. Então, os espíritos vão acorrer para aquela reunião, naquele horário, porque ali está pré-estabelecido em função da nossa conveniência e porque também os espíritos vão se ajustar a esse horário. Nós estamos com esse estudo aqui na terça-feira, 20 horas, presencialmente. Então, é natural que muitos espíritos nos inspirem nesse momento em que estamos estudando. Todos nós, estudantes, e nós, estamos aqui na monitoria. Mas qualquer hora que a pessoa for assistir este programa, ela também poderá ficar estimulada e sensibilizada pelos espíritos que gostam de estudar, que gostam de aprender, porque nós aqui estamos estudando Kardec e não opiniões pessoais. Isso é relevante pela oportunidade que se tem de conhecer o pensamento do codificador. Então, os espíritos marcam hora para determinadas tarefas, de acordo com a conveniência e a possibilidade deles e da nossa também. Por isso é que as reuniões mediúnicas espíritas são regulares, porque assim os espíritos podem aproveitar essa regularidade. Então, repito, não é disso que Kardec está tratando, porque ele mesmo teve experiência de espíritos marcarem horários específicos para as comunicações, porque os espíritos têm ocupações, eles não estão à disponibilidade. Mas a pergunta, ela está relacionada à mística que se coloca num dia da semana, sexta-feira. É disso que se está falando, e é preciso ter uma interpretação mais específica para não generalizar. Então, continuam os espíritos. Pela mesma razão, aos que se dizem o diabo e dão a si mesmo nomes infernais. Então, tem espírito que se apresenta com determinada forma, ele quer impressionar as pessoas, ele quer causar medo, poder, dominação, e aí ele aproveita da fragilidade do conhecimento da pessoa. E aí os espíritos dão um conselho a Kardec: mostrai-lhes que não vos deixais enganar, e não mais voltarão. Aqui, nessa frase final, nós temos já uma orientação dos espíritos superiores de como lidar com espíritos brincalhões, que querem usar da nossa credulidade, ou das pessoas que são crédulas, que não detêm maior conhecimento, enfim, espíritos que querem explorar
as pessoas. E muitos espíritos fazem isso, porque são pessoas. E muitos não têm mais nada o que fazer. Então, os espíritos dizem a Kardec, mostrai-lhes que eles não vão te enganar. E aí, sabendo que não vão te enganar, não mais voltarão, vão buscar as pessoas que eles possam enganar. E aí, as pessoas ficam enganadas, iludidas, porque desconhecem. Por isso a importância do estudo da mediunidade. Nesse aspecto que nós estamos fazendo, para conhecimento, em termos de formação da nossa capacidade intelectiva nesse aspecto, que nos conduzirá a uma vivência e depois a uma prática mediúnica saudáveis. Então, para que uma pessoa não seja enganada pelos espíritos, ludibriada, em que o espírito vem com uma ideia falsa e a pessoa aceita, ela precisa ter bom senso, senso crítico. Não ser uma pessoa que duvida sistematicamente, mas que conhece do assunto. E o espírito vai ver que não adianta perder tempo. Essa é uma orientação muito importante. É o conhecimento da matéria que vai te colocar em salvaguarda contra espíritos mistificadores, mentirosos, que vêm zombar da credulidade da pessoa. Então, essa orientação nos amadurece em relação ao domínio que nós possamos ter das nossas próprias emoções e concepções para não nos deixar ser ludibriados. Por que muitas pessoas são enganadas pelos espíritos? Porque muitas pessoas são enganadas pelo falso mentor, que ela acredita que está dando boas orientações, porque desconhecem, porque rejeitam o estudo. Ou porque também o espírito fala alguma coisa que a pessoa gosta, né? Estimula a vaidade da pessoa, o poder, e aí a pessoa acaba se sintonizando com essa entidade. Então, nós precisamos demonstrar conhecimento e autoridade moral, equilíbrio, para não sermos enganados pelos espíritos. Agora, eles tentam, insistem. É aí que entra a paciência, a responsabilidade e a perseverança no estudo, não é? Então, essa frase aqui é muito importante. Mostrai-lhes, ou mostre aos espíritos que eles não são capazes de te enganar. Não aceitem isso pelo próprio conhecimento. A questão número 8. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Esse também é um tema muito interessante tratado aqui por Allan Kardec. Será que os espíritos gostam de frequentar os cemitérios e visitar o próprio túmulo? Aqui está perguntando se os espíritos gostam. Nós, em programa anterior, já mostramos que espíritos ficam, às vezes, presos ao túmulo. É diferente de gostar. Ali ele está constrangido em função do seu desequilíbrio, quando ele fica retido, por exemplo, junto dos despojos que estão, às vezes, até em decomposição. Então ele fica preso ali, não é porque ele gosta. Aqui o Kardec está perguntando se os espíritos preferem frequentar os túmulos, onde repousam os seus corpos. E aí os espíritos respondem a Kardec, o corpo era apenas uma vestidura, uma vestimenta. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que lhes fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, o espírito, quando se liberta do corpo, ele vai, naturalmente, reconhecer o valor que o corpo teve,
mas somente isso. É uma prisão da qual ele foi libertado. Não é o corpo em si. Às vezes a pessoa fica retida por outros motivos, não é? Mas não que se tenha uma simpatia. Aqui, na verdade, os Espíritos estão dizendo para nós algo muito importante. Não tenha apego ao próprio corpo. Valorize o corpo. Cuide do próprio corpo. Nós temos que valorizar a saúde. Não temos saúde? Vamos buscar a saúde através dos passes, das orações, mas também do acolhimento médico, medicamentoso, as orientações dos profissionais de saúde. Nós temos que valorizar o corpo. Valorizar a existência na Terra. Mas no momento em que nós deixarmos esse corpo, nós temos que deixar mesmo, desligar dele, não é? Para que nós possamos ir para outras paragens, para que a gente não fique prisioneiro, não sobre nenhuma atratividade para o corpo. E essa frase também final dos Espíritos: a lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que parece ter valor. Porque Kardec vai entrar aqui num tema muito interessante sobre a questão das visitas ao túmulo, nos leva à concepção da chamada comemoração do Dia dos Mortos, que é uma prática que existe em muitas comunidades. Muitas culturas universalmente espalhadas têm essa comemoração do Dia dos Mortos. O Kardec está perguntando exatamente sobre isso. Se os espíritos, ele está tocando nesse assunto, se os espíritos gostam de frequentar os cemitérios. Na verdade, o que atrai os espíritos ao cemitério é o interesse das pessoas. Esse assunto, na verdade, ele foi tratado por Kardec no Livro dos Espíritos, está na questão 321, que nós vamos passar aqui rapidamente, para entendermos a base ou o motivo da pergunta que Kardec faz aos espíritos, se eles gostam de frequentar os túmulos, onde repousam seus corpos. Então, essa pergunta está intimamente ligada à questão 321 de O Livro dos Espíritos. Kardec, no Livro dos Espíritos, indaga: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Eu queria saber se esse dia é mais importante do que os outros. Ele continua a pergunta, Kardec pergunta: é agradável ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios, sobre os túmulos? E os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia, o dia da comemoração dos mortos, não é? Ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, o dia de comemoração para os mortos não é mais importante para os espíritos do que qualquer outro dia. Aliás, se eles não têm interesse nos seus corpos, nem no cemitério eles vão. Mas se a pessoa vai e ora no túmulo, muitas vezes ele vai atraído pela prece da pessoa, pelo pensamento, porque a prece é uma evocação, não porque ele quer estar lá. Então, esse culto, na verdade, é um culto humano, é uma exteriorização de um sentimento, de uma cultura, tem seu valor na cultura, não é, social, que se respeita profundamente. Nós estamos analisando a dimensão dos espíritos, se eles interessam por isso. Na verdade, eles não interessam. Na questão 321A, Kardec aprofunda o assunto. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E os espíritos dizem: nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento.
Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Veja a que beleza de resposta. Os espíritos vão atraídos pela emoção das pessoas. E não porque é um dia especial, não porque é uma hora especial. É pelo amor que os atrai. Muitos vão agradecer as preces. Mas não é pelo lugar em si. Esse é que Kardec está destacando aqui, os espíritos estão destacando para Kardec. Há uma outra pergunta. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E os espíritos respondem sob a forma que tinham quando encarnados. Se a gente pudesse ver, é claro, se o espírito manifestar a nossa visão de uma forma diferente que a gente não conhece, nós não vamos reconhecer essa pessoa. Então, essa questão número 8 de O Livro dos Médiuns está ligada a essa que acabei de ler, de O Livro dos Espíritos. Kardec, então, aqui insiste na questão, faz uma pergunta simples, porque um estudo maior foi feito em O Livro dos Espíritos. Mas tem a pergunta número 8A. A pergunta 8A é a seguinte: para os espíritos, né, são-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Olha a pergunta de Kardec. Se fazer uma prece junto do túmulo, se essa prece é mais agradável aos espíritos. E a resposta é a seguinte: a prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em outra parte. E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito, que nunca deixa de o sensibilizar. Interessante isso. Mostrar carinho aos espíritos os sensibiliza, porque são pessoas que estão à nossa volta. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos. Eles insistem muito nessa colocação, a gente vai ver isso repetidas vezes. Os objetos exercem mais influências sobre aquele que ora, porque lhes fixa a atenção do que sobre o espírito. Então, o que os espíritos estão respondendo a Kardec aqui? Fazer uma prece para um desencarnado junto do túmulo ou na sua casa não tem diferença nenhuma. Pode ser que junto do túmulo, ali dada a sensibilidade, você fique mais emocionado, mas é você que fica emocionado, não é o espírito. Não é? É onde os espíritos colocam aqui. Às vezes aquele lugar de maior recolhimento parece que há um quê maior que aumenta a fé da pessoa. Mas é o objeto. Por isso é que ele diz, o ambiente do cemitério pode causar uma impressão maior na pessoa que ora, mas não no espírito. Não é? Veja, a separação que Kardec faz aqui, ou os espíritos fazem a ele. Separar o objeto, o culto, não é? Da real sensação dos espíritos. Eles vieram dizer, olha, realmente a gente fica muito grato quando ora para nós, é o que eles estão dizendo. Mas isso não tem valor para nós. Em termos de objeto, de lugar, o que tem valor é o sentimento, é o pensamento, é a sinceridade da prece. E aí nós precisamos, falando um pouquinho da prece, a prece na visão espírita não é um ato místico. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec faz um estudo belíssimo sobre a prece. Ele diz: a prece é uma invocação. Prece é uma
invocação. Quando eu oro, eu estou atraindo, e como é uma prece, atraindo boas vibrações, bons pensamentos. Eu posso atrair os espíritos pela prece. Então, os espíritos, no item 9 do capítulo 27, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores. Porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Se eu oro, suplicando a presença de um benfeitor espiritual, esse benfeitor espiritual vai ser atraído pelo meu pensamento. Isso faz aumentar a nossa fé. Toda prece é ouvida. Toda prece tem resposta. Na prece a gente pode pedir, agradecer ou louvar. E os Espíritos nos dizem que a gente pede demais. Nós precisamos aprender a agradecer um pouco mais e louvar a Deus, reconhecendo a misericórdia dele para nós. Se a gente ora para um bom Espírito, ele vai suplicar a Deus em nosso benefício. E acudir aos nossos pedidos se forem úteis. Os nossos pedidos. Se nós oramos diretamente a Deus, Deus vai se utilizar dos benfeitores espirituais para atender às nossas necessidades. Nós sempre teremos a presença dos espíritos superiores. Às vezes eles não respondem aos nossos pedidos, porque a gente fica como uma criança que pede algo perigoso para os pais. Mas nunca é sem uma resposta. Às vezes o silêncio que os espíritos fazem diante das nossas preces é a resposta que nós necessitamos. Porque muitas vezes o pedido é caprichoso. E Kardec continua estudando no capítulo 27. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. E aí os Espíritos criam uma imagem que Kardec anota no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos conceber-nos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados. Tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da nossa vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, da Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Aqui é uma explicação técnica da prece, do mecanismo da prece. Nós temos que imaginar-nos mergulhados nesse grande oceano que é o fluido cósmico. Ao orar, ao pensar com insistência, eu impulsiono
movimento fluido. Meu pensamento vai atingir encarnado ou desencarnado. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando pensamos insistentemente numa pessoa de forma negativa. Porque nós vamos estabelecer um vínculo. Mas nós podemos pensar positivamente em benefício de uma pessoa, orar a benefício de uma pessoa. Ela vai receber. Na medida em que ela estiver sintonizada. Para ela acolher esse pensamento. Os espíritos elevados, a mesma coisa. Eles captam com maior facilidade, obviamente, do que o encarnado. Então, como eu disse, essa explicação faz com que a gente aumente a nossa fé nas preces. É a fé raciocinada. Minha prece vai atingir a quem está dirigida. Deus sempre ouve as nossas súplicas. Não existe o desamparo. A questão está no que nós pedimos e não na impossibilidade dos espíritos. Os espíritos superiores, eles têm todo o poder. Significa que eles podem fazer qualquer coisa. Uma pessoa pode estar à beira do túmulo e se eles tiverem autorização, a pessoa se cura aparentemente milagrosamente, né? A pessoa pode estar envolvida no mais complexo dos problemas. Os espíritos superiores, se eles tiverem autorização, eles podem dar a orientação adequada. Por que não fazem isso? Não é porque não podem, é porque não devem. É porque muitas vezes nós pedimos que aquela enfermidade nos acompanhasse o mais tempo possível. Porque a doença, na vida física, é a cura para a alma, dizem os espíritos. O problema que nós enfrentamos aqui na Terra nos amadurece. Se os espíritos nos livrassem de todos os problemas da existência, nós seríamos crianças espirituais para sempre. O problema nos amadurece, nos dá força moral, se a gente souber atravessar o problema com equilíbrio. Então nós precisamos colocar confiança na prece e orar. Muitas pessoas perguntam-nos como solucionar certos problemas. A mediunidade, muitas vezes, me traz angústia, ansiedade. Eu sinto muito a presença dos espíritos. Não há milagre para resolver esse problema. A única forma é a prece, é a leitura do Evangelho. Essa é a solução. Ah, mas tão simples assim? É porque as pessoas querem que soluções espetaculares. Na verdade, é simples. O problema é persistir. E às vezes a gente não persiste. Então, a leitura do Evangelho, a oração, constituem os elementos essenciais para o nosso equilíbrio, que nós precisamos aproveitar. Então, no Espiritismo, a prece não é mística. E os Espíritos dizem também a Kardec, nós não queremos materializar a prece, mas é mostrar que os seus efeitos são realmente possíveis. Na questão número 9, aí voltando ao livro dos médiuns, a questão número 9 do capítulo que estamos estudando. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Porque os espíritos disseram não, que realmente existem lugares que os espíritos estão presentes. E aí os espíritos respondem a Kardec, dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem ser também por determinados lugares, onde parecem estabelecer o domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, nós temos que desmistificar a ideia de lugar mal assombrado, como uma ideia mística, que traz pavor, que causa medo. Nós temos que ter uma visão racional. Pode existir espírito ali? Pode. Ele pode ter interesse em ficar naquele lugar? Pode. Porque às vezes ali
foi a sua habitação, ele tem apego ao lugar, ele não se desprendeu, ou ele desencarnou ali, não sabe que desencarnou, ele cometeu um crime ali, fica vinculado mentalmente àquele lugar, ou porque ele tem apego aos bens materiais. Então, o problema é a evolução do espírito. Não quer dizer que sejam espíritos maus, são espíritos inferiores. Espíritos existem em todos os lugares. Quando a gente fala assim, existem espíritos em todos os lugares, é para tirar o medo, não é para criar o medo. É para colocar isso num plano mais racional. E a gente tirar o medo de certos lugares. Mas é claro que os espíritos estão dizendo que isso é verdade. Existem lugares que são frequentados por espíritos. Kardec insiste na análise. Que circunstâncias podem induzir os espíritos a buscar tais lugares? Então vamos ver por que os espíritos preferem certos lugares. Qualquer lugar. A simpatia por algumas pessoas que o frequentam. Os espíritos disseram anteriormente, os espíritos preferem conviver com as pessoas do que isoladamente, a maioria deles. Os espíritos preferem conviver com as pessoas do que objetivamente com o lugar, eles são atraídos pelas pessoas. Por isso que eu, no início, fiz esse exercício, né? Da gente trocar a palavra espírito por pessoa, para ficar mais concreto. Então, a simpatia ou afinidade, a palavra simpatia aqui dá no sentido de afinidade, de gostar das mesmas coisas. Não no sentido assim, como a gente usa, fulano é muito simpático, muito agradável. Não é nesse sentido. É no sentido de atratividade, de gostar das mesmas coisas, de afinidade. Então, a afinidade que os espíritos têm por algumas pessoas que frequentam certos lugares. Então, veja, se o lugar é perturbador e a pessoa frequenta ali, ela vai ter espíritos que gostam daquele lugar, mas porque está atraído por ela. Então, ele vai acompanhando a pessoa. E aí continua a resposta. Ou desejo de com ela se comunicarem. É possível isso também. Espíritos comparecer a certos lugares para trazer comunicações. E aí é quando existem as aparições, movimentos de objetos, barulhos. Entretanto, continuam os espíritos, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser para alguns uma punição que lhes é infligida, melhor dizendo. Sobretudo se ali cometeram um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então, a resposta aqui é interessante. Ele coloca os motivos. Primeiro, ele vai aos lugares, os espíritos vão junto das pessoas, porque são atraídos pelas pessoas para certos lugares. E aí esse lugar está no sentido amplo, bons lugares, maus lugares. Se a pessoa frequenta ambientes perturbadores, desequilibrados, então ela vai estar com a presença de espíritos, não pelo lugar, porque você está com a sintonia perturbada. Então, esse é um motivo. O segundo motivo, desejo de se comunicar com a pessoa. Então, o espírito pode comparecer numa reunião mediúnica com interesse de se comunicar. Ou no ambiente para provocar, às vezes, até o medo. E aí é onde eles dizem, nem sempre essa intenção é louvável. Porque também uma pessoa pode buscar o trabalho no bem, a caridade, e vai ter ao seu lado espíritos elevados. Espíritos maus podem pretender a vingança. Então, muitos espíritos podem conviver com encarnados para vingar. E aí ficar preso a um determinado lugar. Mas porque as pessoas estão ali. E também porque os espíritos, foi aquilo que eu acabei de dizer, cometeram crimes. E aí eles ficam presos no ambiente. Não é? Até que eles possam ir se desprendendo gradativamente daquele lugar. Suicídios, cometeram muitas maldades, e aí ficam vinculados a essas atitudes.
O que é muito triste, porque a pessoa ficar nesse estado ainda depois de desencarnado não é muito simples. Os lugares assombrados sempre são por antigos habitantes deles. Kardec usa essa expressão, lugares assombrados, né? Mas ele está querendo dizer se ali vão estar sempre as pessoas que viveram naquele lugar. Sempre não, dizem os espíritos. Às vezes. Porque se o antigo habitante de um desses lugares é um espírito elevado, tão pouco se preocupará com a habitação terrena quanto do seu corpo físico que ele deixou na Terra. Então, às vezes você sente a presença de um espírito em determinado lugar. Kardec está perguntando isso. Aquele espírito é o antigo morador do lugar? Pode ser ou não. Vai depender da elevação espiritual dessa pessoa. Os espíritos que assombram certos lugares, não, ou que frequentam certos lugares, muitas vezes não têm para assim procederem outro motivo, que não simples capricho. Para lá, a menos que sejam para lá atraídos pela simpatia que inspira em determinadas pessoas. Então, o espírito pode ficar num lugar em função de desequilíbrios vários que ele tenha cometido. Porque ele sabe que naquele lugar vão frequentar pessoas com as quais ele pode nutrir-se pelas vibrações emanadas pela pessoa. Então, determinados ambientes de muita viciação, ambientes em que se utiliza a drogadição, por exemplo, não é? Em locais em que se comete atrocidades, espíritos podem para ali se dirigir e ficar esperando pessoas que vão para aquele lugar, para nutrirem-se das vibrações, não é, emanadas pelas pessoas. Por isso é que eles estão dizendo aqui, esse capítulo ele vai ser melhor destacado, nós vamos ter posteriormente melhor análise das obsessões. Kardec está aqui penetrando gradativamente no tema das obsessões. Por isso é que ele fala que os espíritos dizem a Kardec, os espíritos são atraídos pelas pessoas, não é pelo lugar. Se a pessoa fica no lugar, é porque é um espírito inferior, não é um espírito superior. Então aqui é uma introdução a esse assunto tão importante e abrindo os nossos olhos para a questão comportamental e não para a questão do lugar. Porque a gente fica focado nessa ideia, tal lugar tem espírito. O problema não é o lugar, o problema é a pessoa que está presa mentalmente àquele lugar. Ou coisas que aconteceram ali. O problema é sempre o pensamento. É por isso que estudo de mediunidade é estudo pensamento. O que é que nós estamos, na verdade, aprendendo aqui nesse item? A dominar o pensamento. A não se impressionar com lugares. A aprender a dominar-se psiquicamente quando você entra no lugar e sente a presença de um espírito. Os espíritos estão explicando isso para nós, dentro dessa temática toda de análise de presença de espíritos em lugares. É para nos ensinar como lidar com isso, que é pela mudança de comportamento. Se eu quero ter a presença de bons espíritos, eu tenho que me esforçar no bem. É claro que eu não vou me transformar em espírito superior da noite para o dia. Mas é a base da mediunidade, é o pensamento. Então aqui não é simplesmente, não são explicações simplesmente tidas à conta de curiosidade. Então quando eles falam aqui, os espíritos estão espalhados em todos os lugares e preferem a presença das pessoas. Essa informação é muito relevante para nós. Eu tenho que aprender a selecionar com quem eu convivo. Encarnado e desencarnado. E eu vou conseguir isso pela prece, pela minha transformação moral, pelos esforços que eu empreendo para dominar as minhas más tendências, pelo exercício do amor, da caridade, do bem. É isso que os Espíritos estão dizendo para nós aqui nesse capítulo. Tão importante.
Não é simplesmente desmistificando a questão de lugares, né, de ruínas. Não, ali pode ter espírito, pode ter, pode não ter, isso depende do que aconteceu lá. Mas qual é o fundo de todo esse estudo? A mente humana. Como a mente humana pode ficar presa a lugares, a ambientes, a pessoas, se ela não se desprender ainda quando encarnar? Ela pode aprender, sim, depois de desencarnar. E muitos aprendem, à custa de muito sofrimento, que não devem buscar a convivência de encarnados, senão para auxiliar. Os espíritos aprendem isso. É muito triste viver com encarnados, vingando, perseguindo. A gente precisa aprender a libertar-se disso quando encarnado, para não ter que aprender depois de desencarnado. Mas todo esse contexto de estudo aqui não é só para desmistificar e dizer não existem lugares mal assombrados. Existem lugares frequentados por espíritos. Mas a essência desse capítulo é que a nossa mente é a base da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Nesta encarnação, ainda no corpo físico ou fora dele. Dada a importância desse capítulo, eu vou continuar na próxima semana, porque são temas muito variados que Kardec traz e a gente não pode passar desapercebido. O Telegram já está aberto para quem quiserem colocar as suas perguntas. Vamos ver se nós temos tempo aqui de observar alguma coisa. Partindo do pressuposto, o Ricardo pergunta, partindo do pressuposto de que todo espírito se apega a determinado lugar e se nega a deixá-lo, seria sempre um espírito de nível inferior? Sim, os espíritos dizem que são espíritos de nível inferior. O espírito superior se liberta. Não quer dizer que sejam espíritos maus, tá? A Cláudia, gostaria de saber por que os espíritos se apresentam como criança em grupo mediúnico. Tem algum livro que fale sobre isso? Eu já respondi essa questão no Telegram. Eu coloquei, inclusive, um artigo que nós escrevemos para a revista Reformador. Eu posso repetir, é um tema um pouco mais delicado, porque aí nós precisaríamos analisar a questão por que a criança desencarna, mas vai depender muito do crescimento dela depois da desencarnação, do seu conhecimento da vida espiritual. Tá? Então, esse é um tema que varia um pouco da nossa temática, mas se a pessoa, Cláudia, você perguntar no Telegram, nós temos ali um texto, inclusive, que a gente indica obras para você estudar isso um pouco mais. O Márcio nos pergunta, os espíritos têm o livre-arbítrio de visitar aqueles que os chamam pelo pensamento ou precisam de autorização para tal? Caso afirmativo, eles podem nos visitar a qualquer hora? Márcia, sua pergunta é muito interessante. Kardec trata disso no Livro dos Médiuns, num outro capítulo. Não basta nós evocarmos os espíritos. É preciso que eles tenham autorização para vir. E muito dessa autorização está no sentido, no objetivo, no propósito com que nós oramos e pedimos a presença deles. E eles podem vir a qualquer hora, desde que eles tenham tempo. Existem espíritos que não podem comparecer, que não estão em condições de comparecer, ou porque nós não tivemos autorização. Mas, mesmo à distância, se são benfeitores espirituais, eles sempre poderão acudir ao nosso pedido. Então, nós vamos encerrando aqui. Tem uma pessoa que me faz uma pergunta muito interessante. Se algum lugar pode ficar mal assombrado porque houve uma chacina naquele lugar. Isso vai depender do pensamento das pessoas. Enquanto as pessoas estiverem pensando na chacina do lugar, aquele lugar vai ficar impregnado pelo pensamento das pessoas. Tanto que faleceram, quanto das pessoas que estão envolvidas pela popularidade do evento. Mas o dia que as pessoas pararem de pensar naquele lugar, essas imagens desaparecerão e os espíritos também vinculados àquele crime não ficarão ali. Tudo evolui, tudo progride.
Tem perguntas muito interessantes, vamos trazê-las na semana que vem, que a gente vai continuar esse assunto. Nós, então, estamos ficando por aqui, lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast, no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe. Muitas pessoas entram em contato conosco, nós podemos divulgar o programa, pode compartilhar, pode divulgar sim, com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas, acesse o nosso grupo no Telegram. Telegram, você escreve @FebTV_Mediums. Leve a sua pergunta a uma equipe que está respondendo. Se você deseja também encontrar todos os programas que foram gravados, acesse o site febtv.com.br/médiuns. Todos os programas estão disponíveis ali na sequência para você fazer conosco esse estudo de O Livro dos Médiuns. E nós vamos continuando na semana que vem, convidando você também para ser um colaborador da FEB TV, para que ela continue levando este e outros programas a tantos lares, a tantos lugares. Colabore, apadrinhe a FEB TV, para que você possa ajudar na difusão do bem, na propagação do amor e da caridade. Eu fico por aqui, até a semana que vem. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.